Pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez, a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série de teologia. Na verdade, semana passada também foi um vídeo da série de teologia, mas é porque eu vou intercalando de psicologia e teologia, psicologia e teologia. Eu acabei vendo que, na verdade, eu fiz 2 de psicologia seguidos, então eu vou fazer 2 de teologia seguidos e na próxima semana a gente retorna para os vídeos de psicologia. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo nós vamos estudar, se o Big Bang prova que Deus não existe, que é um argumento do Kenton Smith a favor do ateísmo. Nós estamos vendo, claro, cada vídeo da série de teologia é independente, você pode ver cada um sem ver o outro, mas eles têm uma conexão de assunto. Então nós estamos vendo vídeos sobre a questão do ateísmo, alguns argumentos a favor do ateísmo. E neste vídeo nós vamos estudar um argumento do Kenton Smith, que é um argumento cosmológico, com base no Big Bang, a favor do ateísmo. Eu vou ler as premissas do argumento e a conclusão. É muito comum que as pessoas citem o Big Bang para provar que Deus existe. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar o argumento do William Lane Craig, chamado argumento cosmológico Kalam, ele traz a ideia de que o Big Bang provaria, de que o universo teve um começo, e daí a gente poderia deduzir, inferir que Deus é a causa do universo. Kenton Smith vai por outra direção. Ele acredita que, na verdade, o Big Bang nos dá indicativos de que Deus não existe. E eu vou ler aqui as premissas e a conclusão do argumento e depois eu faço um breve comentário. Primeira premissa do argumento é: o universo começou com uma singularidade inicial. Segunda premissa: a singularidade inicial era caótica e sem aplicação das leis físicas. Terceira premissa: um Deus inteligente não criaria o universo a partir de um estado inicial caótico. Conclusão: logo é mais provável que o universo tenha surgido espontaneamente e não criado ou sido criado por Deus. Vamos pensar aqui o seguinte, como que dá essa noção aqui pra gente, Desde que a gente vem estudando o universo e tudo mais, nós descobrimos que o universo está se expandindo, Ele é uma, digamos assim, uma malha de espaço e tempo que está em constante expansão, como se a cada vez, o universo fosse criando mais e mais espaço e fosse expandindo. À medida que a gente vai estudando isso, nós podemos então pensar retroativamente. E o que os nossos cálculos físicos nos levaram a concluir é que se tudo está expandindo, então houve um momento em que tudo estava comprimido. Então vamos pensar o seguinte: se o universo está expandindo, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar no tempo. A gente vai voltando. Então vamos pegar aqui, para a gente pensar isso. Vamos pensar que o universo está se expandindo. A gente vai voltando. Vou pegar uma folha para que a gente possa ilustrar um pouco disso aqui. Vamos supor que isso aqui é o universo, Ele foi expandindo. Então o universo está em expansão. Qual que é o raciocínio retroativo que a gente faz? Se ele está sempre expandindo, a gente vai voltando. Então voltando no tempo. Até que a gente volta tanto, que toda a matéria e energia do universo vai estar comprimida em um único ponto, que tem densidade infinita. Esse único ponto, no qual toda a matéria e energia do universo está comprimida, é o que nós chamamos de singularidade, que é um ponto, inicial de densidade infinita. Então, toda a matéria, toda a energia do universo estava comprimida neste único ponto, que nós chamamos de singularidade inicial. E foi a partir desse pequeno ponto, que todo o universo, se expandiu. Então, todo o universo se expandiu. E essa expansão do universo, nós vamos aqui, começa com o Big Bang, quando então começa a expandir. Então, a grande expansão, o Big Bang é a grande expansão. Mas se a gente volta, então, a gente tem a singularidade inicial. Como a singularidade inicial é um ponto de densidade infinita, essa singularidade inicial, até onde a gente sabe, ela não pode ser conhecida com base nas leis da física que a gente conhece que funcionam para o nosso universo, já em expansão. Esse ponto inicial, como ele tem densidade infinita e tudo mais, nossos cálculos, nossos princípios da física, as nossas leis da física não se aplicam muito bem a ele. Inclusive tem bastante debate sobre como entender esse ponto inicial.
é muito difícil de ser compreendido, mas ele seria um ponto de densidade infinita na qual há uma ausência das leis físicas aplicáveis. E o Stephen Hawking, por exemplo, ele vai falar de um princípio da ignorância, no sentido de que as leis da física que nós conhecemos não se aplicam a essa singularidade inicial. Algumas pessoas tentam entender melhor esse estado inicial a partir da mecânica quântica e a partir de uma ideia de indeterminação da física quântica, né, da mecânica quântica. Seria a ideia, né, de que nesse estado inicial certas partículas poderiam aleatoriamente surgir. E de acordo com a interpretação de Copenhague, que é a interpretação indeterminista da mecânica quântica, nesse estado inicial a gente não tem como determinar qual partícula vai surgir. Digamos assim que é meio aleatório. E existe um princípio de incerteza, de indeterminação. Então não há nada que garantiria, né, que esse estado inicial iria se expandir ou criar um universo configurado da maneira como aconteceu com o nosso. Por isso que nós dizemos que esse estado inicial do universo ele era caótico e imprevisível, né? Não era possível prever que tipo de coisa se formaria a partir dele. Né? Poderia ter surgido o nosso universo, mas também poderia ter surgido um outro universo com outras leis da física, com uma outra configuração, ou poderia ter brotado as partículas nesse estado inicial aleatoriamente e tudo mais. O que acontece é que se esse é o estado inicial do universo, e nós sabemos que não havia nada antes disso, ou seja, esse é o estado primitivo do universo, então nós teríamos que dizer que aqui no ponto inicial do universo nós temos algo que é caótico, imprevisível, indeterminístico. E a questão é, por que Deus criou então algo tão caótico, imprevisível e indeterminístico? A gente poderia pensar, se Deus criou algo caótico, imprevisível e indeterminístico, esse algo poderia ter formado o nosso universo, mas também poderia ter formado um outro universo. Um argumento que é muito usado quando a gente usa argumentos a favor da existência de Deus é falar assim que o nosso universo foi criado para que pudesse surgir a vida humana, ou para garantir a vida. Isso é comum no princípio antrópico, isso é comum nas leis de ajuste, nos argumentos de ajuste fino, isso é comum no argumento teleológico. Então, um argumento que muitas pessoas usam no design inteligente, de que o nosso universo foi projetado para que surgisse a vida. Ora, se foi projetado para que surgisse a vida, então não faz sentido, porque esse estado inicial não era para garantir a vida. Ele poderia ter formado o nosso universo, mas também poderia ter formado qualquer outro universo. Mas aí o teísta poderia dizer, não, Deus criou esse estado inicial caótico, mas depois ele mesmo interviu nesse estado caótico para garantir que surgisse dele o nosso universo. Mas aí surge um problema, então. Por que Deus cria uma coisa caótica para depois precisar intervir nela? Por que Deus já não criou, então, projetado para garantir o surgimento da vida? Percebe que é estranho isso? Deus cria um estado inicial indeterminístico, imprevisível e caótico para depois precisar intervir nele para garantir que surgisse o tipo de universo que garantiria o surgimento da vida. Isso para o Kent Smith é muito estranho. E essa explicação, portanto, ela não é simples, ela não é virtuosa, ela parece mais ad hoc. O que é uma explicação ad hoc? É uma explicação que você só usa para salvar o seu argumento. Então, assim, o Kent Smith fala, olha, a gente sabe que o estado inicial do universo era caótico, imprevisível, indeterminístico. Para que Deus ia criar um estado caótico, imprevisível e indeterminístico para dar origem ao universo? Por que ele não já criou projetado para dar origem ao nosso universo? Aí o teísta vai dizer para salvar o argumento, não, mas Deus depois interviu. Ele interviu nesse estado caótico, imprevisível e indeterminístico para garantir que surgisse o nosso universo. Ah, mas isso é ad hoc, né? Isso é só para salvar o seu argumento, porque assim, é muito estranho que Deus precise então criar, Deus vai criar um estado caótico para depois precisar intervir? Para que isso? Então por que ele já não cria de uma vez sem essa necessidade de intervenção? Então, quando a gente olha para esse estado inicial do universo, da singularidade inicial, esse seu caráter caótico, indeterminístico e imprevisível nos leva à conclusão de que esse estado caótico não foi criado por Deus. Né? Às vezes o William Lane Craig fala, alguém tem que ter causado o Big Bang, alguém tem que ter dado origem ao Big Bang. Às vezes o que deu origem ao Big Bang foi justamente a espontaneidade desse estado caótico inicial. Foi justamente, né, esse brotar indeterminístico de partículas quânticas desse estado inicial. Mas o que é importante para a gente desse argumento, é claro, esse é um argumento probabilístico. Esse não é um argumento que dá para a gente dizer assim, com certeza Deus não existe se esse argumento estiver certo.
Na verdade, o Kenton Smith quer dizer para a gente que é mais provável que o Big Bang tenha sido originado da própria espontaneidade da singularidade inicial do que sido causado por um Deus, porque se Deus fosse causar o Big Bang, ele não teria criado como estágio inicial do universo um estado que fosse caótico, indeterminístico e imprevisível. Na verdade, ele já iria criar esse estado inicial dotado das leis que pudessem dar origem a um universo como o nosso. Vocês gostaram desse argumento? Deixe-me saber a opinião de vocês nos comentários. Deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho a fim de receber novas notificações, compartilhe o vídeo com quem possa se interessar e na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você deseje fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento por este vídeo. Até mais!